E aí galera do nono ano, professor Jair chegando para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre ética, né? Ética na atualidade. Nós já passamos no processo, falamos de ética antes da guerra, no período da guerra e também no pós-guerra. Falamos alguns nomes importantes da filosofia e hoje nós vamos estar trabalhando e discutindo temas importantes baseados em Hans Jonas, tá? Que ele fala sobre essa responsabilidade do homem sobre o meio em que ele está inserido. Então, nós vamos trazer agora a revisão, que é o nosso primeiro momento, tá? A nossa correção, e nós vamos para o segundo momento, que é entrar no nosso assunto, que hoje nós vamos estar falando sobre o cuidado de si mesmo. Então essas perguntas que estão lá na ética na atualidade, elas vão estar ligadas diretamente com o tema que nós vamos estar discutindo hoje. Tá? Essa é a primeira parte da tarefa que eu passei para casa. Uma segunda tarefa que eu passei para casa foi para que vocês fizessem a pesquisa de alguns filósofos. Entre eles estava Hans Jonas, que você precisava pesquisar, né? Acredito que vocês tenham feito essa pesquisa. Tá? E também eu pedi para que vocês pesquisassem ali sobre Michel Foucault, né? Para que vocês pudessem conhecer um pouco sobre a obra desses grandes filósofos, né? Vocês pudessem conhecer o legado científico e através do conhecimento que esses homens deixaram, né? Então foi Hans Jonas, Michel Foucault e Hannah Arendt, os três nomes que eu pedi para que vocês pesquisassem. A primeira pergunta diz o seguinte: você saberia dizer o que significa cuidar de si mesmo? O que esse cuidado tem a ver com a ética? Então, vamos lá. Quando o livro traz essas duas perguntas para que a gente faça uma reflexão, quando ele diz que se você sabe de fato o que é cuidar de si mesmo, é um momento de reflexão, né? Alguém pode perguntar para você, assim como eu estou perguntando através do livro, o que significa cuidar de si mesmo? Quando nós falamos em cuidar de si mesmo, ele não está falando que é simplesmente cuidar da alimentação. Não, ele não está falando aqui também que é somente cuidar do físico. Não, ele não está falando só isso. Quando aqui diz que se você sabe dizer o que significa cuidar de si mesmo, ele está trazendo uma visão mais ampla, uma discussão mais plena. Ele está dizendo que eu preciso ter cuidado com o meu corpo, com a minha mente e com o espírito. Então, nesse processo que nós estamos vivendo de isolamento social, vivenciando um momento de crise sanitária, é interessante e importante que você, em sua casa, pense um pouco sobre isso, sobre esse cuidar de si mesmo, que vai incluir uma higiene mental, né? Então, é um momento que você precisa fazer aí esse processo de higiene mental, já que nós estamos fazendo higiene na nossa casa, usando álcool em gel. Estou dizendo que é necessário que você faça essa higiene mental. Como é que é isso, professor? Que você escolha um bom livro, que você leia um bom livro, que você deixe um pouco de lado jogos de internet e você passe a ler um livro, você passe a assistir um bom filme, né? E essas dicas, elas são importantes para você, assim como eu tenho dado dicas de livro, assim como eu tenho falado para vocês dicas de filme. Então que vocês nesse momento também possam tirar um tempo para isso. E um tempo também, quando se fala em cuidar de si mesmo, é quando você tira um tempo para a família, né? Então é interessante que você aproveite esse momento, você tenha uma aproximação com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, para que você possa vivenciar, né? A cozinha também é um momento importante para isso, né? É o momento que você vai lá, ajuda sua mãe, você lava um prato, você cozinha, tudo isso vai fazer parte desse cuidado de si mesmo, tá? A segunda pergunta diz que esse cuidado tem a ver com a ética, tem tudo a ver com a ética. A ética, se nós formos trazer para uma discussão relacionada à responsabilidade, ela vai sim estar atrelada a esse conceito, e aí você faz essa construção, junta com isso, de quê? De que a ética está sim atrelada ao conhecimento, mas ela está atrelada justamente a essa questão do cuidado com você mesmo. Então, cuidar do corpo, cuidar do espírito, né? E cuidar da sua mente. Cuidar de si mesmo é o mesmo que cuidar do próprio corpo? Há uma relação. Quando eu cuido do meu corpo físico, eu preciso cuidar da minha mente e eu preciso cuidar do meu espírito. As pessoas muitas vezes estão desassociando. Você vê pessoas que estão aí cuidando somente da estética corporal, no conceito do que é belo, e cortam o cabelo e mudam toda a sua estrutura, fazem cirurgias plásticas, mas
essas pessoas também precisam entender que é necessário cuidar do corpo, do espírito e da mente. Então, uma pessoa que não cuida bem de si mesma é capaz de cuidar bem de outras pessoas de forma alguma. É necessário que a pessoa comece a compreender quem ela é e onde ela está inserida, em que espaço, e o que ela pode melhorar. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre alguns filósofos, que eu pedi para que vocês trouxessem como pesquisa, tá? Então, que essa pesquisa vocês possam ter concluído e vocês possam ter conhecimento agora sobre esses nomes que nós estamos trabalhando nessa unidade, tá bom? Então, você tem lá a pesquisa que você deve ter feito sobre esses filósofos e inclusive sobre Hans, que é o que nós estamos trabalhando um pouco agora, que você vai conseguir compreender um conceito sobre ele, que ele traz, sim, ele publicou, ele é conhecido principalmente devido à sua influência com a obra O Príncipe da Responsabilidade. Ele tem aí alguns traços importantes com relação ao período do nazismo. Ele nasce lá na Alemanha, a gente consegue perceber isso, ele foi um professor universitário, e aí você vai conseguindo compreender todas essas histórias acerca de Hans. Ele morre justamente no dia do meu aniversário, 5 de fevereiro, mas é um grande nome, um pesquisador que morreu com 89 anos, e ele era, na sua ocupação, filósofo e professor universitário, e ele traz um destaque grande para essa questão da responsabilidade, da ética. E Hannah, que, como eu já falei, citei várias vezes, ela sai lá do seu local por conta do processo do nazismo e vai para os Estados Unidos, e ela constrói uma discussão voltada para o homem, essa questão da discussão sobre a política, sobre a condição do homem, e ela traz isso no seu discurso. Isso é muito bom, porque nós estamos conhecendo um pouco sobre o processo e toda a história em que esses grandes filósofos fizeram história, tá? Então, também pedi para que vocês pesquisassem sobre ela. Espero que vocês tenham feito isso, tá bom? Nós vamos dar sequência agora, falando um pouco sobre ética, uma ética relacionada à responsabilidade. É importante discutir sobre esse conceito, que é feito baseado em Hans Jonas, tá? É uma ideia. Então, ele traz isso, ele afirma isso, e a gente vai agora discutir um pouco sobre essa temática, tá? Essa temática que é justamente uma temática que está nos acompanhando desde o início. Então, nós estamos trabalhando agora a ética na atualidade. Também vocês iriam pesquisar sobre o Michel Foucault, que é um filósofo importantíssimo, tá? Que ele vai estar presente no modernismo, tá? E também atrelado ao pós-modernismo. Então, vocês ficaram para pesquisar sobre ele também. Vamos lá. Uma ética na responsabilidade. Hans afirma que a nova ética deve ter por base a ideia do temor, que consiste em uma obrigação básica para a ética da responsabilidade. Olha aí, ele está justamente trazendo para que a gente consiga compreender o que de fato é essa ética da responsabilidade. Então ele vai dando sequência, Ele vai dizer que a nova ética deve ter como base a ideia do temor, que consiste justamente em uma obrigação básica para quê? Para a ética da responsabilidade. Então o tema já diz tudo, com responsabilidade. É a partir do temor que as pessoas devem se questionar sobre a possibilidade do caos dentro do planeta, sobre os modos de evitar que o pior aconteça. Então ele utiliza-se da ideia do temor justamente para gerar no homem uma ética atrelada à responsabilidade. Por essa razão que o texto começa traçando esse perfil de uma ética da responsabilidade. Então, continuando, ele diz o seguinte, que dentro desse temor que as pessoas vão ter, elas vão começar a se questionar sobre a possibilidade de ter um caos dentro do planeta, tá? E sobre os modos de evitar que o pior aconteça. Então, tudo que poderia acontecer ou ser gerado ao planeta vai se iniciar a partir da ideia de temor que está sobre o homem, que a partir desse processo gera-se uma ética da responsabilidade, que era o que era e deveria estar acontecendo quando o homem se prontifica a desmatar o meio ambiente, quando o homem simplesmente não entende sobre o processo da relação entre pessoas. Segundo Jonas, é possível
é por meio do termo que o ser humano reflete sobre o futuro da humanidade. Então, essa ideia desse termo de ideia de temor vai fazer com que o homem passe a refletir sobre o futuro da humanidade. Quando o ser humano começa a refletir sobre esse processo do futuro, ele vai começar a refletir pensando que legado nós iremos deixar para as próximas gerações. O que eu estou construindo na atualidade? Eu não estou aqui colocando simplesmente a construção de bens materiais, prédios, casas, vários carros, dinheiro na conta. Não, eu não estou falando sobre isso. A discussão sobre uma ética de responsabilidade, ela perpassa sobre que legado nós vamos deixar para as próximas gerações no que diz respeito à responsabilidade, no que diz respeito às questões ambientais, no que diz respeito ao amor ao próximo, no que diz respeito à sensibilidade para com o próximo. Então, tudo isso vai estar atrelado na discussão desse grande filósofo. Para o filósofo, a humanidade está apostando na produção tecnológica do presente. Vamos parar aqui, só um minutinho para a gente dar sequência. Do presente, utilizando de modo irresponsável os recursos naturais de que dispõe, colocando em risco a possibilidade de um futuro promissor. Então, o que ele traz? Ele vai trazer aqui uma compreensão fácil. É fácil de se compreender o que Hans quer dizer, né? Ele está dizendo que se o homem não criar nele justamente esse senso de responsabilidade, se ele não trouxer para a sua vida, nós vamos futuramente desgastar o que nós temos e nós não teremos, de uma forma responsável, espaço para as próximas gerações. Então ele diz aqui, para o filósofo, a humanidade está apostando na produção tecnológica. Ou seja, o maior interesse do homem hoje é em produzir em grande escala, é ter condição financeira, é destruir em massa para poder satisfazer o seu ego. Então ele diz que, utilizando de modo irresponsável os recursos naturais. Não estou dizendo que não pode usar esses recursos naturais, mas o que o filósofo vai trazer é que isso está acontecendo de uma forma irresponsável. E ele continua dizendo, de que dispõe, colocando em risco a possibilidade de um futuro promissor. É importante lembrar que o temor do qual fala Jonas não é uma doença patológica que paralisa a pessoa, mas um sentimento, olha que interessante, que impulsiona a reflexão das ações desenvolvidas, tendo em vista o seu melhoramento e a preservação do futuro. Então nós não podemos confundir quando ele vai falar lá no início da discussão, né? Ele traz essa discussão quando ele coloca justamente que o homem precisa ter um temor. Ele não se refere que é uma doença. Ele está dizendo que é justamente um sentimento que vai impulsionar a reflexão das ações que o homem está tendo com a natureza, né? Com o meio ambiente em que ele está envolvido, aonde nós estamos, que é a nossa casa. E isso vai interferir no que diz respeito ao nosso futuro e principalmente ao futuro das pessoas que estarão aqui nos próximos anos. São netos, são filhos, são pessoas que estarão esperando da geração atual mudanças significativas, né? Que controle, que venha conduzir de forma clara as relações ambientais e que venha também construir de forma clara a relação do homem. Então, a ética da responsabilidade inicia-se com a ideia do temor. Então, lembra? O temor está presente nesse processo. Hans Jonas vai defender isso. Não traz como uma patologia, mas traz sim como um processo que o homem precisa compreender. Ou seja, o medo do que pode acontecer de pior com o futuro da humanidade. Então, enquanto o homem ainda tiver esse processo do medo, ele vai sim começar a repensar as suas ideias e as suas afirmações sobre um todo. Então, quando nós falamos sobre o futuro da humanidade, não se pode pensar no futuro da humanidade no amanhã. O futuro da humanidade precisa já estar sendo pensado desde o passado e está agora no nosso tempo sendo discutido para que as próximas gerações elas possam crescer em um lugar saudável, crescer em um lugar produtivo. Então vamos lá, para entender essa ideia, leia o que o próprio filósofo escreveu. Então aqui é um trecho do que Hans escreveu no seu livro O Príncipe da Responsabilidade, tá? Então aí foi feita uma edição
no Rio de Janeiro, na Contraponto 2006. Então isso vai estar na página 47, que diz o seguinte: o sacrifício do futuro em prol do presente não é, logicamente, mais refutável do que o sacrifício do presente a favor do futuro. A diferença está apenas em que, e em um caso, a ser seguido e no outro, não. Então ele traz justamente essa discussão. Então é uma discussão que vai persistir diariamente para que o homem possa ter justamente esse equilíbrio, né? Para que o homem possa justamente pensar quem ele é e onde ele está inserido. Ok? Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Bem, aqui a gente traz uma questão que é justamente o cuidado de si mesmo, que é o tema da nossa aula. Então vamos lá. Outros filósofos importantes da contemporaneidade, que é Michel Foucault, vai tratar sobre isso, sobre esse cuidado, né? Nesse estudo faremos um percurso sobre suas ideias relativas à ética, especialmente no que diz respeito à ideia do cuidado e justamente do cuidado com o outro, né? Justamente essa teoria dele, que ele vai trazer, é para que você possamos perceber o outro, já que nós estamos vendo esse processo de crise, esse processo de isolamento social. Então, ligar é importante, mandar uma mensagem é importante, são recursos que nós temos e que eu e você podemos utilizar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos ao significado. Você sabe o significado? Então, nós vamos agora falar um pouco do significado da expressão cuidar de si mesmo. Bem, você sabe o significado dessa expressão, cuidar de si mesmo? Foi o que nós falamos no início da nossa aula, já que o nosso tema de hoje é o cuidar de si mesmo. Então foi interessante que eu trouxesse um pouco do pensamento de Hans, para que eu pudesse chegar em Foucault, já que são os temas semelhantes no sentido de o homem se autoconhecer. Nos tempos atuais, com muita frequência, ela diz respeito à questão estética do corpo, a beleza e o objeto de desejo da maioria das pessoas. Elas se cuidam para se sentirem belas, elegantes. Lembra dessa discussão que eu trouxe no início? Bonitas e atraentes diante de outro. Sem esse sentimento não se vive bem, pois a feiura incomoda e deve ser evitada, escondida, camuflada e todo e qualquer custo. Em nome desse cuidado, as pessoas fazem todos os sacrifícios possíveis. Contudo, façamos a seguinte pergunta: é desse tipo de cuidado que Michel Foucault tratou em sua filosofia? Será que é sobre essa beleza estética, sobre a busca pelo belo, em querer estar parecido com grandes artistas ou modelos? Será que Michel fala sobre isso? Digamos que em parte sim, tá? Foucault teorizou a respeito dos modos de cuidar de si mesmo, das formas e das práticas implantadas na história para cuidar de si próprio. Especialmente na sociedade grega, na antiguidade. Não deixa de haver certa relação entre a ideia de cuidar de si mesmo na antiguidade e nos tempos atuais. O que difere é o modo como isso é feito hoje e como era feito no passado, ou a ideia e o objetivo que se tinha. Então ele não descarta, Foucault não vai descartar essa possibilidade, assim como eu falei no início da aula, essa responsabilidade também para com o corpo, mas ele não pode se resumir somente a isso. A primeira ideia resgatada por Foucault é a respeito do tema que é da antiguidade, que havia um embate, um jogo de forças das pessoas consigo mesmo. Como isso é possível? Uma pessoa luta interna, ela traz uma luta interna contra os próprios desejos e anseios. Os desejos são naturais em todas as pessoas, então todos nós temos os nossos desejos. Contudo, tinha-se a convicção de que a verdadeira felicidade não estava em aceitar tudo aquilo que o corpo pede ou que a natureza humana solicita. Deve-se evitar a todo custo os sentimentos que atrapalham a evolução espiritual. Olha aí, nós falamos sobre o corpo, nós falamos sobre o espírito também. Bem como a sua convivência com os demais, a inteligência e a acessão espiritual. Então eu falei para vocês que é interessante cuidar do corpo, mas também cuidar do que é espiritual. Portanto, o primeiro passo para esse cuidar de si, sobre o que fala Foucault, é reconhecer as próprias limitações. Então o homem precisa reconhecer quem ele é e suas limitações. Por exemplo, é necessário reconhecer-se como uma pessoa ambiciosa, com tendências a agir contra a lei.
a pensar mal dos outros, a desejar ganhar vantagem sobre as outras pessoas e etc. Então, quando você se conhecemos, nós passamos sim a entender quem nós somos e o que nós estamos fazendo nesse planeta, qual é a nossa função como ser humano, né? O que eu tenho feito. Isso sim também é uma higienização mental, né? É quando eu começo a olhar e reconhecer os próprios limites, né? Nessa tentativa do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é fácil, mas é necessário que aconteça. Com relação ao conhecimento de si mesmo, Foucault faz uma diferenciação. Conhecer é diferente de cuidar. Então, quando eu me conheço, muitas vezes eu não estou me cuidando, eu posso até me conhecer. O fato de conhecer a si mesmo não é garantir, ou seja, o cuidado consigo mesmo. Portanto, o conhecimento é apenas útil se tiver uma função pedagógica na ideia do cuidado de si. Ou seja, se tiver uma função transformadora. Então, é necessário que haja isso. O conhecimento precisa ser capaz de produzir na pessoa uma intenção de querer mudar. Então, eu só vou conseguir realizar isso através do conhecimento. Olha isso aqui. Conhecimento precisa ser capaz de produzir na pessoa uma intenção de querer mudar de vida, de querer abandonar as paixões do mundo. Então, essas paixões, elas estão inseridas, sim, né, em um contexto que é o ódio, muitas vezes, que é a alegria. Outra ideia de Michel Foucault é a de que o perfeito, cuidando de si mesmo, é a condição para que as pessoas possam governar bem outras que estão ao seu redor. Para ele é impossível, por exemplo, um chefe de família administrar sua própria casa, né, e cuidar da família se não for capaz de governar a si mesmo. Lembra da pergunta no início? Será que uma pessoa consegue? Então, para que você cuide da sua família, é necessário que você primeiro cuide de você. Isso poderia se estender aos políticos, tá? Político que não consegue cuidar da sua casa, ele não deveria cuidar o país, ele não deveria cuidar do município e nem do estado. Então, ele vai falar justamente sobre essas questões. Assim, só é possível governar a si mesmo se a pessoa cuidar bem de si e conhecer a si mesmo. Portanto, o cuidado com si mesmo é um requisito básico para que alguém exerça uma função de governo na cidade. Então, vai uma dica para os nossos governantes. É necessário que você se conheça, né? É necessário que você seja governante dentro da sua própria vida, na sua casa. Aí sim, para que você esteja preparado para cuidar de sua família, que é também a família que é o país. Tá? De certa forma, Foucault fez uma análise histórica do conceito do cuidar de si mesmo, mostrando como esse conceito evolui ao longo do tempo. Tá? Então, Foucault vai trazendo algumas informações. Vamos aqui ao nosso último momento da nossa aula. Tá? Essa é justamente a tabela que ele vai trazer, que diz assim, para que a gente possa compreender. Conceito do cuidar de si ao longo do tempo. Então, ele traz justamente uma ideia da antiguidade, na Idade Média e o que tem hoje. Hoje recebe as grandes influências da tecnologia. Então vamos lá primeiro. Na antiguidade, um enfrentamento do sujeito consigo mesmo para eliminar as más intenções, como a avareza, o desejo do poder, de ser superior aos demais e de vencer as próprias ambições. Esse é o conceito na antiguidade. Na Idade Média, o cuidado de si estava ligado às revelações bíblicas, à religião, ao ensinamento, ao dogmático da igreja. O ser humano não tem capacidade de se conhecer, tá? E quando a gente vem para o processo atual, há um distanciamento da ideia do cuidar de si mesmo por uma questão espiritual. O cuidado agora é referente à beleza estética e ao cuidado com o corpo, tá? Então, tudo isso você vai conseguir compreender na fala de Michel Foucault. Ele faz justamente um paralelo entre esses três períodos. Tá? Então é interessante que você cuide da sua casa, cuide do seu corpo, cuide das pessoas que estão próximas e o mais importante, o autoconhecimento. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.